falando sobre saúde com a Osteo Performance 360. Olá a todos, bem-vindos ao Falando sobre Saúde com a Osteo Performance 360 graus. O meu nome é Bruno Ferreira e hoje o meu convidado vai ser o Dr. Manuel Cerqueira, podologista da Osteo Performance, gerente da marca Spores in Motion, representante da plataforma Sobre Pés, uma plataforma online de informação sobre podologia. O Dr. Manuel Cerqueira tem mais de 10 anos de experiência em podologia, com mais foco na podologia desportiva, onde já trabalhou 4 anos em parceria com a marca Ironman, já trabalhou também com alguns clubes de futebol, como o Al Nassr, o Trofense, e acompanha bastantes atletas, quer na área do automobilismo ou a área da corrida, como o atleta Carlos Nascimento, o atleta nacional. Olá, Dr. Manuel, obrigado por ter aceito o nosso convite a participar aqui hoje nesta conversa. Olá, Bruno, é uma honra. Então, hoje vamos falar sobre a podologia desportiva e a influência da podologia na patologia dos atletas, em várias modalidades. E queria começar por te perguntar o que é isso da podologia desportiva. É uma área da podologia, obviamente, mas em que é diferente do restante da podologia desportiva? Exatamente. Então, a podologia, como área que estuda e trata as alterações que acometem o membro inferior, vê na sua vertente da podologia desportiva uma área em que vai mais a fundo em relação ao gesto desportivo. O gesto esportivo que pode ser analisado pela vista da cinemática, pela da biomecânica ou até da posturologia, tem como principal foco o entendimento do que é o desenrolar das lesões desportivas, tanto a nível musculoesquelético como a nível cutâneo, e desenvolver planos de tratamento específicos, nomeadamente pela área da ortopologia, como palmilhas, desenvolver planos de tratamento em conjunto com áreas como a fisioterapia e outras da reabilitação. É um pouco isto de uma forma de resumida, exatamente. Como eu mencionei inicialmente, já tens uma larga experiência de trabalho com atletas de diversas áreas, sim, mas às vezes as pessoas fecham muito que áreas é que podem intervir na podologia, muito no atletismo, muito sim, tudo que tenha corrida, e esquecem que existem outras modalidades que beneficiam. Que outras modalidades, por exemplo, é que podes mencionar em que beneficiam da podologia desportiva e desse tipo de consultas? Todas as modalidades que tenham o pé e todo o membro inferior, e quando falo membro inferior, obviamente desde a bacia até ao tornozelo e pé, inclusivamente, todas que têm uma grande solicitação dos membros inferiores e pés. E não são todas dependentes da corrida, nem do futebol. Nós temos, por exemplo, várias modalidades como o ciclismo, e desportos motorizados, como o rally, em que nós também temos vários movimentos, o tal gesto esportivo que eu falei anteriormente, que solicitam por overuse, ou seja, por subutilização de algumas estruturas como o pé e o tornozelo, nomeadamente a região dos extensores dos dedos, o tendão de Aquiles, os gêmeos, tudo o que seja por solicitação e haja compressão nessas regiões, podem originar um processo de lesão. Então, nesse aspecto, tudo o que causa dor, causa desconforto e que tenha origem de uma alteração mecânica do próprio organismo, o podologista pode detectar, analisar e criar um plano de tratamento. E nas diferentes áreas, que tipo de lesões assim mais comuns é que costumas apanhar nos atletas? Que tipo de atleta é que recorre às tuas consultas? Olha, maioritariamente a corrida.
talvez por uma questão de moda e que seja uma modalidade que está em crescente entre as pessoas, principalmente os amadores. Principalmente são as pessoas que têm um pouquinho mais de sensibilidade e que talvez sofram um bocadinho mais de alterações nos pés e então vejam a sua tem um maior autonomia. desgaste sobre o pé, o impacto. Exatamente. Então, e vejam de facto a sua autonomia um bocadinho sacrificada quando têm alguma lesão e quando não podem correr acabam por recorrer um bocadinho ao podologista desportivo. Mas, de uma forma geral, aquilo que o podologista que se dedica ao desporto encontra mais são mais as lesões por sobrecarga, pelo impacto, nomeadamente a fascite plantar. A fascite plantar, de facto, é uma das primeiras razões de consulta, essencialmente. Depois, aquilo que todo podologista generalista encontra é que também há as lesões secundárias pela própria fricção com o calçado, o mau ajuste do pé ao próprio calçado, como os hematomas, as unhas negras, não é? As unhas quando começam a se descolar, as próprias bolhas, as infecções que aí vêm também pelo microclima, pelo próprio roço no calçado. Mas, primariamente, para quem se dedica ao desporto, são de facto as fascites plantares, todo o universo das talalgias, todo o universo de facto das lesões por sobrecarga e impacto a nível do pé e tornozelo. E depois vamos falar daquelas lesões que não são concretamente lesões no pé. Sim. Estamos a falar das lesões, às vezes, por exemplo, uma dor num joelho, a dor nas costas, uma dor numa anca, que não vem, provavelmente, não é uma lesão no pé, mas pode vir como origem de uma alteração biomecânica que vem do pé. Também costumas apanhar muito esse tipo de... Costumam vir à consulta esse tipo de pessoas por livre vontade, vêm normalmente reencaminhado por áreas como a osteopatia, a fisioterapia, ou também começas a ter alguns atletas a procurar os teus cuidados por acharem que podem melhorar a performance, podem reduzir o impacto sobre as suas estruturas osteoarticulares com melhor avaliação e com melhor cuidado ao nível dos pés. Sim. Na verdade, principalmente em Portugal, eu também trabalhei no Brasil e aqui, principalmente em Portugal, eu trabalho muito por derivação de outros profissionais médicos, profissionais da área da reabilitação e do fitness, a osteopatia, a fisioterapia, são áreas de facto que fazem uma ponte muito boa neste quesito de avaliação e recuperação desses atletas. Mas, de uma forma geral, mesmo aqueles que me procuram como uma primeira linha no tratamento, nós acabamos por ter os chamados achados clínicos, porque quando fazemos uma avaliação biomecânica, e a biomecânica acaba por ser a análise dos processos biológicos sobre a ótica mecânica, não é? Ou seja, todas as articulações, todos os músculos desempenham uma função motora, uma função mecânica para poderem executar um movimento. E tudo o que estiver desviado, sim. E tudo sim, à vontade. Por exemplo, estava a falar da parte da mecânica. O nosso corpo, posso compará-lo quase como se fosse um carro. Ou seja, o carro, para funcionar bem, tem que ter as rodas a serem puxadas pelo mecanismo certo, o motor, tudo tem que estar bem afinado. E o nosso corpo também funciona um pouco assim. Quando estás a abordar essa parte da biomecânica corporal e do gesto técnico, estamos a falar um pouco dessa parte de todo o corpo tem que funcionar quase como uma máquina, como um carro, para que as coisas funcionem corretamente. Se falhar uma peça, o desempenho já não vai ser o mesmo. Exatamente. A analogia do automóvel é perfeita. Nós imaginamos num carro de Fórmula 1 que até os pneus têm que se adequar. Se o piso é seco, se o piso é úmido, não depende só do treino, da ousadia do piloto, mas todos os componentes, desde a aerodinâmica, o tipo de suspensão, a resposta de direção, o próprio motor, no corpo é a mesma coisa. Todo ele está indexado e, de facto, dependendo do movimento e do gesto que é característica da modalidade, imaginemos os movimentos do ténis, do tenista, ele de facto percorre alguns quilómetros num espaço curto de tempo, né, e limitado também no espaço.
Então todos os movimentos eles são caracterizados por pequenas acelerações, grandes travagens, não é? Movimentos de lateralização, portanto não é um processo igual ao da corrida, que é nomeadamente num sentido apenas, com o mesmo número de impacto. Portanto, há modalidades que se vão adequando ao seu gesto, caracterizam-se por esses gestos. Então as lesões vão ocorrendo também quando o próprio corpo, quando a estrutura apresenta em si desvios dos seus eixos. Então, e trabalhamos mais um músculo, temos uma perna mais curta que a outra. Então, esses desvios vão, obviamente, sacrificar a funcionalidade. A estrutura vai condicionar a função. Depois também temos o excesso de treino, o excesso de prática e com pouco respeito àquilo que é, exatamente, em que vêm as lesões do overtraining. Então, por isso é que eu te falava inicialmente, vamos tendo nesta avaliação biomecânica os chamados achados clínicos. Encontramos muitas vezes desvios de eixos, nomeadamente a nível do tornozelo, a nível do pé, sistemas de alavanca do próprio pé, por isso o dedo grande, o hálux, é muito importante, principalmente para quem corre ou quem faz atividades com propulsão, com salto. Desvios pequenos articulares que vão condicionar de facto a ação muscular e tendinosa vão tendo consequências mais para cima nas cadeias superiores. Então as alterações femorotibiais, as alterações a nível do joelho, as alterações por compactação a nível coxo-femoral são muito comuns às vezes no achado clínico. O paciente vem com uma dor no pé, muitas vezes começamos a trabalhar, por exemplo, de uma compensação de uma perna, começamos a trabalhar num fortalecimento de um músculo adutor da coxa por causa de um joelho valgodinâmico e por aí vai, só para exemplificar. Sim. Tu numa consulta de podologia desportiva, o atleta chega até ti e como é que tu vais avaliar esses déficits, essas alterações que ele tem, onde é que é o ponto fraco, o que é preciso melhorar? Exatamente. Primeiro, uma boa ferramenta é a observação. A observação do atleta e perceber qual é a sua expectativa também é importante para identificarmos o que o traz à consulta e também para perceber a expectativa que ele realmente terá depois de nessa análise. Depois, como eu costumo dizer a todos os meus colegas, e aprendi também muito com a fisioterapia, uma das melhores ferramentas ainda são as nossas mãos. Sem dúvida, podermos tocar, sentir o limiar da dor, poder analisar a ação muscular e tendinosa, quantificar a amplitude de um movimento de um segmento articular. E também na podologia usamos muito, análises complementares. Análises complementares que se vão adaptando às principais suspeitas das queixas e dos achados clínicos, nomeadamente, por exemplo, a podobarometria, que é uma plataforma que analisa as pressões plantares e a sua distribuição. É muito importante, por exemplo, para encontrarmos as lesões de sobrecarga num pé em relação ao outro, ou num determinado momento da passada, percebemos qual é o atraso daquele momento, dessa mesma passada e as pressões que estão inseridas aí, e assim conseguimos de facto determinar o processo de vibração desse mesmo impacto que uma perna sofre, nomeadamente por causa das canelites também. Então usamos esses meios complementares para de facto nos aportarmos de dados que são concretos, para podermos fundamentar de facto um pedido de um exame, um raio-x, ou mesmo desenhar um plano de reabilitação juntamente com um terapeuta de osteopatia ou reabilitação como a fisioterapia e às vezes a utilização também das mesmas palmilhas personalizadas. A nível desses meios complementares que falavas, também se tem visto, quem acompanha o vosso trabalho, tem havido uma evolução nos meios tecnológicos que vocês têm agora ao vosso dispor, para avaliar as coisas mais ao pormenor, o atleta mais ao pormenor. Por exemplo, na área da corrida, o próprio Optogate, o Kinovia, consegue-vos dar alguma informação extra que se o tivessem era mais difícil conseguirem avaliar.
Sim, obviamente, como eu te disse, apesar das melhores ferramentas ainda serem as nossas mãos, ser o nosso entendimento do atleta, não é? Nós precisamos nos fundamentar com alguns dados e saber o que fazemos com esses dados, porque os sistemas são muito complexos. Tu enumeraste alguns, existe o Motion Metrics, o Optogate, o sistema Kinovia, são muito complexos, mesmo as podobarometrias, estas avaliações de pisada, como o público chama, também existem os testes dinâmicos em que permitem correr sobre as mesmas plataformas e todos eles têm, digamos, algoritmos, têm dados diferentes para analisar, mas antes de mais é preciso saber analisá-los. Mas eles vieram ser ferramentas muito boas para complementar esses mesmos dados, porque nós muitas vezes no movimento precisamos determinar qual é o tempo e esse tempo de um gesto desportivo é muito importante quando queremos definir o que é o conceito do overusing, quando é que ele realmente está a ter um processo de repetição e com excesso de esforço. Então nós precisamos determinar naquele momento, que é a relação da força e do tempo do gesto desportivo, qual é o músculo que está realmente ali em descompensação face aos músculos antagonistas. Por exemplo, na corrida, obviamente, talvez por ser o boom em termos de procura. Digamos, de procura, exatamente. Talvez haja, de facto, a maior sensibilidade para que se desenvolvam sistemas de análise para eles. Nomeadamente, nós trabalhamos com o Optogate e às vezes com sistemas open source que permitem também desenvolver uma fase primária à corrida através do Kinovia, permitem-nos de facto estudar muito isso e saber muitas vezes em que medida o atleta, à medida que vai estimular o seu treino ou utiliza sapatilhas ou ténis com solas diferentes, com diferentes especificidades, como o drop, como a rigidez, antipronadoras, conseguimos perceber nesses vídeos quais são realmente os resultados, quais são realmente as influências na sua performance. E normalmente, Paulo, pegando um pouco no que estás a falar em relação ao calçado e do bocado que falaste das palmilhas personalizadas, o que é que tens notado? Qual é a principal influência que o calçado em diferentes desportos e as palmilhas podem trazer na performance do atleta? Quem diz performance também diz na área clínica. Exatamente. Na verdade, eu encontrei um casamento perfeito entre o pé, a palmilha e o calçado. Eu digo eu, no sentido, mas com aporte, obviamente, científico, baseado em evidência. Sem dúvida, uma coisa é o que nós podemos estimular no atleta, o seu próprio organismo a responder, nomeadamente a controlar aquilo que nós chamamos das hiperpronações, às vezes por debilidades ou insuficiências no tendão tibial posterior, às vezes por hiperatividade também de uns gastrocnêmios ou dos gêmeos. E nas palmilhas conseguimos, ou palmilhas ou ortóteses personalizadas, conseguimos de facto adaptar ao pé a um conjunto de movimentos que respeitam a sua morfologia, mas que possam também ajudar na mesma dinâmica. Depois temos a questão final, o que é que nos liga ao solo, e é sim o ténis ou a sapatilha de corrida. Então, independentemente da marca, nós temos alguns materiais que nos favorecem, de facto, na absorção de impacto, mas também nos momentos que nós chamamos da propulsão. Então, aí a questão de drop, a questão de densidade, a questão da própria morfologia da sola, não é? Tal como um pneu de um automóvel, ajudam bastante, de facto, a aprimorar aquilo que é o seu comportamento. E como falavas em termos de calçado, o calçado foi das indústrias que mais cresceu, que mais foi estimulada nos últimos tempos. Até vimos os exemplos recentes da Nike, com a sua febre em tentar exatamente bater os recordes de maratona e agora para várias modalidades. Agora prometem realmente reduzir drasticamente o número de lesões pela prática desportiva, utilizando aqueles modelos, pelos materiais que eles estão mesmo a patentear. Portanto, o calçado tem vindo a ajudar, de facto, naquilo que é a análise. Portanto, não podemos dissociar o atleta daquilo que é o seu instrumento na prática desportiva. Isso é muito importante para trazer em consulta e para ser analisado igualmente como o pé e todo o paciente. Estavas a falar da Nike. Foi este fenómeno que aconteceu agora mais recentemente veio demonstrar um pouco também da importância que o calçado e que tudo o que envolve
a mecânica da corrida pode ter na performance de um atleta. Às vezes mudar a densidade um bocadinho já dá se calhar para melhorar a performance para outros patamares. Sem isso não era possível. Com certeza, até porque nós temos que quantificar o que é a deformação plástica do material. A deformação plástica não deixa de ser a durabilidade. Nós temos uma sola que o objetivo é absorver impacto, não é? Para que esse mesmo impacto numa corrida, por exemplo, não seja tão absorvido, digamos assim, desculpem a redundância, a nível de pé e perna, mas temos, no entanto, a questão da durabilidade, não é? Porque a questão do peso do atleta, a forma como ele corre, se é mais retropé, médio pé, o antepé, o tipo de impacto, ou seja, a tal força dentro daquele momento que ele implica no solo, ou se está a subir, numa subida, ou se está em plano inclinado, mas com terreno mais rígido, vai influenciar, obviamente, no tempo que ele vai tomar em cada gesto durante a corrida. E, de facto, as solas são muito importantes. Então, nós avaliamos duas coisas distintas na sola. Uma é a densidade da mesma, ou seja, que material é que ela tem injetado, não é? Por cada centímetro quadrado, por exemplo. Sabemos realmente que tipo de material, se ela é denso, se ela é pouco densa, e a leveza da mesma. Portanto, a gramagem também é muito importante, porque também estamos a falar em performance, logo tudo, desde que seja aerodinâmica e peso, é um fator importante na mesma. Outra questão é o shore. Shore é diferente da densidade. Shore é apenas a dureza desse material. Nós sabemos que materiais de baixo shore, para além de aumentar o tempo de amortecimento, vamos perder no tempo de propulsão. Ou seja, aumentamos o momento em que estamos a aplicar força para executar um determinado gesto, se me faço entender. Então, quanto maior for o shore, maior a rigidez e, porventura, também a própria deformação plástica será também menor. E depois a questão do drop, que é a inclinação, aquilo que favorece, de facto, o comportamento do pé em dinâmica, a inclinação do calcanhar em relação à parte da frente. Tudo isso são variáveis que, de facto, ajudam, às vezes, a criarmos ali pequenas diferenças, mas que a médio e longo prazo se revertem de facto numa melhoria na condição física e na performance do atleta. Então, a falar relativamente às vezes ao overuse. Sim. Por exemplo, esse facto da absorção ou da necessidade, às vezes, de pessoas mais pesadas terem um bocadinho mais de absorção no impacto. Por exemplo, para pessoas que já têm alguma patologia de coluna ou articular, se calhar acaba por fazer bastante diferença entre eles aguentarem a correr ou a caminhar ou outro tipo de desporto que tem impacto sobre os membros inferiores durante 1 hora, ou aguentarem 2 horas a fazer essa mesma atividade sem qualquer desconforto. Exatamente, faz muita diferença às vezes. E perceber antes de mais como é que ele corre. Eu acompanho de facto alguns corredores e mesmo os desenvolvimentos dos estudos da biomecânica da corrida e percebo que há algum erro em querer modificar às vezes o padrão de corrida. O padrão de corrida não tem mal de ser aconselhado e melhorado. No entanto, modificar padrões fisiológicos daquela pessoa muitas vezes insurgem em mais erro do que vantagens. Não quer dizer que não se possa trabalhar o método de corrida. Pelo contrário, se identificarmos o que é o overusing, obviamente temos que mudar aquele padrão. Mas muitas vezes na questão de sobrepeso, o que encontramos é uma pessoa mais lenta em determinados gestos e, como eu tinha a dizer, a relação de tempo é muito importante na questão das forças. Enquanto mais força temos num maior espaço de tempo, maior a sobrecarga e maior a absorção dessas mesmas forças para as estruturas musculoesqueléticas. Então, de facto, o amortecimento deve ser aí aplicado em determinadas regiões do pé, específicas, mas estimulando sempre a rápida resolução daquela passada, se me faço entender, para de facto reduzir o mesmo impacto que ela sofre sobre as articulações e consequentemente na coluna vertebral, sim. A nível dos atletas, falando assim um pouco assim mais geral, realmente atletas com patologia, que tipo de atletas é que sentes que têm mais reticências ou que tens mais obstáculos em conseguir demonstrar a evidência da patologia, a importância da patologia desportiva, por exemplo, no rendimento deles
e na melhoria das condições clínicas. Por exemplo, estamos a falar de uma pubalgia, de uma tendinite do tendão daqueles, do tendão rotuliano. Às vezes, com algum cuidado e com uma avaliação por parte também da área da podologia, conseguimos perceber ou detectar o que é que está na origem. Que tipo de atletas é que tu sentes com mais obstáculos à vossa área? Talvez o futebol, na forma geral, há uns anos atrás, quando falámos para aí há 10 anos atrás, qualquer modalidade eu punha no mesmo patamar, porque quando tu chegas à beira de um corpo clínico, ou mesmo do atleta, e avalias e detectas de facto anomalias, mesmo assintomáticas, que no desporto também é importante dar tempo, em certa forma, muitas vezes não ser tão invasivo. Quando começas a entrar com quesitos de tratamento e alterações dessa mesma postura, de modificar planos de sobrecarga a nível do pé, não digo só sobre a utilização de grupos musculares da perna, da coxa, mas também de sobrecarga a nível do pé, isso já começava a mudar o contexto. Então havia alguma inércia, de facto, em aceitar que nós queríamos modificar alguns padrões. Hoje acho que o futebol ainda é da mais difícil, e não é pela questão de preço nem popularidade, não é? Porque o futebol tem realmente um preço muito mais alto em relação a outras modalidades. É porque o próprio calçado e o próprio atleta apresentam movimentos de facto diversificados na corrida, nas mudanças bruscas de direção, na própria travagem, o próprio tipo de terreno. Portanto, estamos a falar de futebol não só de campo de relevado, clássico e sintético, então vai alterar também muito o modelo da chuteira ou da bota de futebol. E temos pouco espaço para trabalhar e para induzir alguma alteração, porque o jogador de futebol, por tendência, gosta sempre de usar um número que não é o adequado. A tendência é sempre para usar um número abaixo do que deve, até para sentir um bocadinho, para ter o melhor tacto de bola. Exatamente. Então, quando queremos trabalhar em movimentos triplanares e complexos no controlo do pé, eu noto que no futebol ainda assim é o mais difícil. Até a nível de lesões dérmicas, porque as pessoas têm como entendimento da podologia, e tu começaste bem a fazer uma pergunta do que é que diferenciava a podologia desportiva das restantes. A podologia geral, de uma forma de entendimento público, ele trata aquelas alterações da pele infecciosas e das próprias unhas, e não exatamente as próprias micoses, que são exatamente. Então essas alterações que são secundárias muitas vezes pelo atrito, pelo constante traumatismo no interior da chuteira, mesmo elas nós temos que trabalhar com alguma cautela, porque existem algumas medicações que não são adequadas para a utilização de uma prática desportiva, não só pela sua biodisponibilidade a nível do fígado, mas como também das questões de doping. Temos também a questão de proteção no interior, temos depois as infecções secundárias pela hipersedureza, o excesso de transpiração. Então temos que usar ali alguns produtos e que o atleta entenda que aquilo é relevante para a sua prática desportiva, para não deixar disseminar nenhuma infecção secundária, não haver ali uma porta de entrada que possa de facto acometer sensibilidade maior a nível de recuperação muscular. É diferente quando está infeccioso ou não, não é? Obviamente, pelas questões inflamatórias. E então no jogador de futebol é onde eu encontro de facto maior dificuldade, mas ainda assim muito melhor do que há 10 anos atrás. Mas acho que é a modalidade de facto que deixa-nos sempre com tentativas de adaptação, sem obviamente pôr em causa a sua performance. Como eu tinha falado inicialmente, já tiveste no Brasil, na Arábia Saudita, em Portugal, com prática clínica também por outros países. Como é que tu observas o atleta nacional relativamente à necessidade de procurar estes cuidados mais especializados, a ir a estes pormenores, porque não é só treinar, não é só treinar, comparativamente com os atletas dos outros países? Então, a disciplina desportiva, de uma forma geral, ela é global, não é? Quando ela é levada para um caráter profissionalizante, não é? E não amador,
Eu vejo que há todos os cuidados numa pré-época ou pré-temporada, como se diz no Brasil, para de facto que se encaixem todas as peças do puzzle. Eles começam por um simples hemograma, não é? Por análise mesmo à oclusão dentária, à análise de possíveis também alterações infecciosas, fazem os testes da biomecânica para poderem perceber se o gesto esportivo, os testes de cardiovasculares também. Então há esse cuidado de facto em ligar todas as áreas analíticas corporais para que de facto tenham um bom desempenho, tenham uma boa época. Então todos os fatores são cruciais. Infelizmente a questão financeira aqui às vezes fala mais alto. Eu percebo que essa sensibilidade onde o orçamento pode ser um bocadinho maior, eles recorrem mesmo a colaboradores externos e foi a primeira vez que eu vi osteopatia também em áreas de futebol, porque até então eu permitam uma expressão, via as modalidades clínicas clássicas, não é? De medicina física, medicina desportiva, depois a enfermagem, a fisioterapia e também, por último, o podologista, por meio também a nutrição. E agora tenho visto uma maior tendência, de facto, a procurar também consultoria externa e entrarem, nomeadamente, a podologia cada vez mais cedo e também a osteopatia. Foi uma questão que eu tive a oportunidade de verificar numa modalidade esportiva. Na área da corrida, a sensibilidade maior na procura do podologista foi porque precisamente o calçado acaba por ser uma preocupação na questão de performance, adequação à modalidade, aos quilómetros e mesmo ao pé do paciente, e quem os procuram, de facto, o profissional mais próximo deste estudo e com autoridade sobre isso, obviamente é o podologista. Em Portugal, eu acho que ainda é uma área que, de facto, apesar de ter as mesmas necessidades, de ter o mesmo know-how para dar aos seus pacientes, talvez seja uma área ainda pouco explorada, mas tem a ver com literacia do que propriamente aquilo que tem a ver com aquilo que temos para oferecer, porque é o mesmo que fazemos lá fora e cá. Portanto, é uma questão de literacia. Talvez as pessoas ainda não conheçam, tenham tido a oportunidade, ou então de o podologista estar inserido em conceitos multidisciplinares e que sejam, de facto, apresentados, nomeadamente a partir de outras especialidades, e a fisioterapia é uma delas, que faz todo o sentido, e a osteopatia também. Na parte do overuse, sim, leva-nos a pensar um pouco que a maior parte dos atletas que recorrem aos serviços de saúde já vão no limiar, ou seja, já é pós. Sim. Quando estamos a falar de atletas, por exemplo, atletas jovens na formação, que já praticam a atividade já com vistas à profissionalização, de que forma é que tu também começas a ver essa abordagem logo desde as camadas jovens, a melhorar os gestos técnicos logo nas camadas jovens, esse tipo de cuidados mais cedo para evitar patologias mais tarde, sim. prolongar da carreira do atleta? E essa pergunta que te faço também vai em continuação àquilo que era o meu raciocínio anterior. O que eu noto em Portugal é que há uma medicina mais reativa do que proativa. Reativa porque aqueles que são os pacientes que eu recebo de atividades como o futebol e de corrida, até de ciclismo, recentemente também tive a oportunidade de trabalhar no desporto motorizado, eu até posso dizer o nome dele, o Armindo Araújo, no mundo dos ralis. As pessoas vêm muito no conceito de reação, ou seja, têm alterações, vamos analisar a ver o que se passa. E o que tu falas é um bocadinho a proatividade, que acho que esse é o verdadeiro papel de um profissional de saúde. E antes de mais, como orientadores de um estado de saúde, podemos identificar em antemão quais são os gestos esportivos e quais são as condições físicas desse mesmo atleta. Físicas e de saúde geral, obviamente. E daí, de facto, encaminhá-los no sentido preventivo e até mesmo de rentabilização desse mesmo gesto. O que é que ele tem que possa ser trabalhado para melhorar aquela modalidade, porque aquela modalidade obriga a um trabalho mais frequente a nível gemelar, por exemplo, a nível de quadríceps e por aí vai. E de facto o que tenho encontrado é que de facto uma medicina mais reativa, mas nas camadas mais jovens
A preocupação só vem principalmente quando eles já estão perante lesões, porque o jovem sente-se bem, muitas vezes é sintomático, quando a lesão vem é o fator surpresa, e aí eles tentam de facto recorrer ao máximo de ferramentas possíveis e muitas vezes, infelizmente, a podologia desportiva até acaba por ser a última linha que as pessoas procuram, porque já tentaram várias alternativas, as alternativas que deram certo não quer dizer que não estivessem certas para a condição do paciente, mas as que deram certo faltavam ser complementadas com uma avaliação mais completa da biomecânica ou até, em último caso, um tratamento ortopedológico, as palmilhas personalizadas, por exemplo. Mas, por exemplo, nos jovens atletas, se observa muito é que eles procuram maioritariamente as vossas consultas quando aparecem aquelas dores nos pés, que eles chamam-lhe as dores de crescimento. Sim. É mais até aí que eles procuram do que provavelmente nesta área mais preventiva que nós estamos a... Sim, essencialmente a tal medicina reativa. É depois de ter o problema, a dor persiste, a dor pode colocá-los em parte, e aí obviamente quando veem que a condição desportiva pode estar em causa por uma recidiva, não é, permanente da sua condição musculoesquelética, acabam por de facto procurar e encontram de facto a patologia. Portanto, é o que eu digo, nós muitas vezes estamos no fim da linha, é uma verdade, no fim da linha do tratamento de reabilitação, quando podíamos estar no outro extremo e ajudar. Não quer dizer que as lesões não surjam, até porque uma modalidade esportiva não é só as lesões individuais que estão em causa, também são as questões por traumatismo, por contacto com outros atletas em modalidades coletivas, mas as questões vão sofrendo alterações, seja o terreno, seja a sapatilha, seja o peso do atleta, a condição física, o seu treino, tudo isso pode desencadear lesões. Mas de facto podíamos estar na primeira linha e acho que teríamos uma resposta muito melhor do que aquela já estamos a trabalhar na condição que já gerou lesão, já tem sintomatologia, queremos recuperá-la e só depois é que voltarmos à fase da rentabilização. Então ela é obviamente mais lenta e ocupa muito mais tempo no espaço daquilo que é a época do atleta. Sim, porque quanto mais crónica ou mais recidivante for uma patologia, acho que a análise que se deve ter do atleta tem que ser cada vez mais no pormenor. Exatamente. Não? Chegar a um ponto, se ele está sempre com o mesmo tipo de patologias ou com o mesmo tipo de lesões, é porque há ali algum padrão que se está a repetir e que se tem que avaliar. Não estamos a falar, por exemplo, de uma dor súbita num gêmeo, Sim. do esforço momentâneo, mas se a pessoa que tenha uma dor no tendão daqueles constantemente e volta nos picos de mais sobrecarga, aparecer uma dor no tendão daqueles, se calhar aí é preciso avaliar o que é que se está ali a passar para estar constantemente a desenvolver aquele tipo de dor. Sim, isso é muito comum nas tendinites e bursites retrocalcanianas, não é? Pela inserção do tendão de Aquiles, como nas alergias da banda iliotibial, nos corredores. São situações que são muito recorrentes. Eles passam por processos de reabilitação, às vezes de uma recuperação mais lenta, deixam de ter a mesma frequência de treino, passa a dor, massagens, anti-inflamatórios, depois vão repetidamente tendo estes sintomas, estas lesões, até que chega a um ponto, de facto, as próprias calcificações, o próprio desenvolvimento, as assimetrias entre músculos antagonistas começam a evidenciar-se muito mais, porque muitas vezes acabam por não dar a devida atenção às alertas que o próprio corpo lhes dá. E vão, obviamente, ainda sobrecarregando mais o que já não estava bem. E estas alterações, as adaptações que tu falas, as do calçado e das palmilhas personalizadas, não quer dizer que seja estanque, ou seja, o que é feito agora vai ficar assim para sempre para o atleta. Sim. Uma tendinite do Aquiles, às vezes o encurtamento da cadeia posterior, assim, de modo mais global, pode ser às vezes melhorado momentaneamente com uma palmilha em que tinha aquilo que vocês chamam, ou sapatilha que tinha o tal drop mais alto e que leva um encurtamento, uma aproximação então ainda mais dessa própria cadeia para aliviar a tensão que é provocada sobre o tendão de Aquiles.
mas que não deixa que aquela estrutura tenha que ser na mesma trabalhada e depois, à medida que é Exatamente. trabalhada, pode ser Sim. retirado e adaptado para a nova condição clínica do Uma atleta. ortótese, uma palmilha personalizada, não pode ser entendida como fim de linha terapêutica, ok? Muitas vezes é a meio dessa mesma terapêutica. A pessoa, antes de ter uma resposta à ortose, para não irmos do 8 ao 80, deve estar por um processo de reabilitação. Introduzido muitas vezes à ortótese para realmente induzir as alterações mecânicas, para ele poder fazer o seu gesto esportivo, minimizando o stress na área, mas ir trabalhando na mesma. O processo de encurtamentos, o processo dos músculos que estão hiperativos, tem que ser trabalhado. E muitas vezes a palmilha, em algumas condições, pode ser transitória. Tá? Pode ser transitória. Noutras condições, ela pode ser permanente, por exemplo, quando compensamos diferenças de perna, as tais heterometrias, em que elas realmente necessitem dessa compensação, não é? Porque nem todas devemos compensá-las, mas quando fazemos, podemos ir adaptando a ortótese à necessidade, mas, por exemplo, respeitando sempre a metria dos membros. Mas, de facto, a palmilha e o corpo humano não pode ser um processo em que nós lapidamos, não é? Ali uma obra de arte em que adquirimos aquela forma e ela vai ser estanque o resto da vida. Não, um processo biológico altera-se. O próprio envelhecimento o altera muito, a própria mecânica, a própria recuperação que nós temos sobre os processos inflamatórios. Portanto, temos que ter em atenção que tudo é um processo de acompanhamento. Muito bem. Olha, estamos quase a chegar ao fim aqui da nossa Passou bela rápido. conversa. Não sei se querias deixar alguma dica para quem estiver a ouvir, para os atletas que nos estão a ouvir, para os pais dos atletas que nos estão a ouvir. Exatamente. Alguma Pensando dica, numa coisa um muito bom resumo simples. no final de toda a conversa que tivemos aqui durante 40 minutos. Exatamente. Basicamente, não menosprezar aquilo que é a nossa base, nosso alicerce. E olhamos para uma estrutura como uma casa, como um automóvel, tudo funciona bem quando está no seu devido lugar. E o pé aqui tem um papel-chave no nosso apoio e em todas as nossas atividades cotidianas. Portanto, não menosprezar, não negligenciar aquilo que é o crescimento do indivíduo, não só em termos fisiológicos, não refiro só à criança até a fase adulta, mas o crescimento também numa determinada modalidade, sem adaptar-se a um gesto com o equilíbrio adequado. Então sabemos que para cada fase do seu crescimento, para cada fase de adaptação de uma modalidade esportiva, é preciso que as estruturas estejam a funcionar bem, e não me refiro só em alinhamento 50/50, não é isso, alinhamento corporal, mas que estejam de facto a funcionar sem criar nenhum desequilíbrio futuro. Portanto, uma análise, uma prévia análise é sempre muito importante para que de facto consigamos prevenir lesões, mas também, antes de mais, podermos rentabilizar e tirar daqui umas dicas de como conhecer melhor o nosso corpo e podermos utilizar as situações sem colocar em causa a nossa saúde e a nossa rentabilidade esportiva. E é isto. Muito bem, Manuel. Acho que foi uma conversa elucidativa para os atletas que nos ouviram e que acho que os atletas têm que começar a pensar, lá está, naquele caráter mais preventivo e menos reativo. Não pensar só nos problemas quando têm lesão, pensarem também numa visão um pouco daquilo também, como nós trabalhamos na Osteo Performance em equipa, numa visão de melhorar a performance, de conseguir potenciar aquilo que já têm, porque ao potenciar também a sua performance podem estar a minimizar muito o risco de lesão. Exatamente. E acho por que isso é que por aí. As analogias que tu usaste do carro são perfeitas do princípio ao fim. Eu falo muitas vezes também em carros porque eu gosto muito deste mundo, mas é importante, porque as pessoas não entendem quando há os testes do carro, eles estão constantemente a afinar um conceito de suspensão, a modificar o padrão de pneus, a ajustar ou a afinar alguns detalhes do chassi do automóvel, precisamente por isso. Eles não esperam pela prova ou para depois da prova para perceber o que correu mal. O carro é afinado ao mínimo detalhe até o dia da prova. Então isso não deixa de ser a analogia perfeita do que é uma avaliação biomecânica, que é uma análise, uma aproximação da patologia desportiva para o atleta amador e profissional. É a análise, é a detecção dos problemas e é, antes de mais, identificar as possíveis situações que podem ser prevenidas e melhoradas em termos de performance. Mais uma vez, obrigado, Manuel, por teres aceito estares connosco
neste nosso primeiro podcast falando sobre saúde com Osteoperformance 360 graus. Teremos mais, certamente, sobre outros assuntos tão interessantes como o assunto que nos trouxe aqui hoje da podologia e da patologia desportiva. Um obrigado também da parte da Osteoperformance. Obrigado, eu. E os atletas que necessitarem, já sabem que nós estamos cá sempre para os ajudar e para com eles levá-los a outros patamares de resultado. Exatamente, a nossa saúde em 360 graus. Obrigado por participar, espero que todos aproveitem e tenham gostado tanto quanto nós. Obrigado. Obrigado.